Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Com o espírito cooperativo em alta, damos início agora a mais um Cooper News SC. Então veja os destaques de hoje. Congresso Catarinense de Sementes reúne especialistas e produtores em Chapecó. No quadro Temática, acompanhe o comentário sobre responsabilidade do Cicobi Central. Vamos saber hoje como é feita a poda de condução da pitaia e continuaremos a mostrar a experiência da família Cassaro na produção de suínos. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, Litotamium, tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Litotamium, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. E estamos de volta para mostrar agora por que o oeste de Santa Catarina é referência nacional na cadeia de sementes. Você vai conhecer a estrutura da UBS da Cooperalfa em Chapecó e vai conferir também como foi o Congresso Catarinense de Sementes, um encontro técnico que reuniu produtores, especialistas e pesquisadores do setor. Em pauta, temas que vão da biotecnologia à inovação incremental, passando pelo manejo fisiológico e pelas novas tecnologias de imagens aplicadas na análise de sementes. O primeiro papel dela, que eu acho que é importante e fundamental para a semente, e que ela é um grande aliado na parte de a semente ser o difusor, o transferidor da tecnologia, da genética embutida, da qualidade embutida, que saiu lá do produtor de sementes, da indústria de sementes, que está chegando no produtor.
E hoje, com as tecnologias avançadas de melhoramento de plantas, a parte de edição gênica, RNAi, com certeza o agente que transfere isso de maneira mais fácil, mais direta para o homem do campo é a semente. O começo certo seria uma plantabilidade bem feita. E o que é plantabilidade? É eu colocar a semente no lugar certo, na profundidade correta e com a população recomendada. Basicamente, a alta produtividade vem disso. Então, se eu der um arranque inicial bom, a chance de produtividade é muito maior. Uma das práticas bastante importantes está exatamente na fase de implantação da cultura, onde nós temos alguns tipos de manejo imprescindíveis, como, por exemplo, a qualidade de semente. Para fazer semente também precisamos partir de uma matriz bastante importante, trabalharmos com uma distribuição correta de plantas. Também hoje nós temos inovações com relação à utilização de cálcio e boro no suco de semeadura. Não podemos esquecer um pouquinho do nitrogênio, também, que é fundamental para a produção de citocinina e, consequentemente, favorecer então a produção de raiz e a arquitetura da planta. E finalmente, hoje, que está em voga também, a utilização de micro-organismos. As tendências para o mercado de sementes no Brasil também foram debatidas, assim como as tecnologias de imagens que vieram para ficar. Mas cabe ao produtor avaliar o que cabe na sua propriedade. A gente tem visto um aumento do produtor ali tendo a sua semente própria, né, salvar semente, mas a gente vê também que ele está buscando cada vez mais tecnologia. Então, se a gente conseguir agregar valor ali, né, nessas novas cultivares que vêm aparecendo, que vêm dominando o mercado, conseguir agregar valor e produtividade para elas, a tendência é que esse mercado se solidifique cada vez mais, porque o produtor vai buscar a certeza e a confiabilidade de uma semente registrada. Né? As técnicas que envolvem câmeras RGB, né, que também já estão inseridas dentro do processo de produção de sementes para avaliar a qualidade. Então, a RGB é uma técnica mais barata, né, em que envolve sensores, né, mais econômicos, em que é possível, então, avaliar características físicas de sementes, principalmente, e identificar defeitos, né, separar sementes aí, por exemplo, sementes de soja que estão imaturas, né, que aparentemente tem alguma coloração diferente do seu tegumento, uma coloração mais esverdeada. Essas tecnologias que envolvem RGB, elas são capazes já de separar e aprimorar a qualidade desse material. E mais que uma oportunidade de atualização técnica, o Congresso é um espaço de conexão e inspiração para quem faz parte da cadeia sementeira. A FECOAGRO está sempre em busca da inovação e a tecnologia, o melhoramento genético, a biotecnologia está sendo uma evolução muito rápida. Então a FECOAGRO traz uma nutrição mais sustentável para dar mais rentabilidade e associada com o 4º Congresso voltado às sementes para mais tecnologia, maior produtividade, a gente concilia as duas tecnologias, a adubação com mais eficiência, com um potencial genético de uma semente com qualidade, uma semente mais sustentável. Até a estudante Cauane viu no Congresso muito proveito para seu futuro como agrônoma. Para mim é muito importante, principalmente por questão de network, aprender novas coisas assim, né, tecnologias na área de semente, como eu já trabalho ali, trabalho de pesquisa com milho. Então, para mim é muito importante. Primeiro dia do evento eu achei bem interessante, assim, porque teve novas coisas assim que eu não sabia sobre bioinsumos, aprendi bastante, resultados práticos, então pesquisas a campo, que é muito importante trazer isso para o evento, né? Que eu acho que a gente vem aqui buscar isso mesmo, né? Não mais assim, questão teórica a gente já sabe, né? Mas assim, coisas práticas. E a semente do conhecimento plantada no Congresso deve render frutos para toda a cadeia produtiva. Inovação, sustentabilidade e qualidade. Ingredientes que garantem que Santa Catarina siga como referência nacional na produção de sementes. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática, acompanhe o comentário sobre responsabilidade do Cicobi Central. Oi pessoal, tudo bem?
Então vamos falar um pouquinho sobre o Pix automático. É uma grande novidade, uma nova solução de pagamentos implementada e coordenada pelo Banco Central para que a gente tenha mais acessível o débito automático. Provavelmente você já conhece o débito automático de grandes empresas, né? De água, luz, telefone, internet, TV, e exigir aí dessas empresas um desenvolvimento tecnológico, uma grande robustez para a integração entre os bancos. O Pix automático vai facilitar isso para essas empresas e para várias outras. Então, várias empresas que não tinham essa capacidade de desenvolver o débito automático agora vai poder usar o Pix automático. Então vamos lá, uma escola de idiomas, uma academia, um streaming de TV, vai poder ofertar essa nova solução, que é a autorização do débito mediante a pessoa que contratou, o cliente, autorizar esse débito automático, né? Então, todas as pessoas vão ter ainda a segurança de autorizar, de fazer um Pix da forma simples que ele sempre foi e poder fazer esse pagamento recorrente. Então, ao invés de eu ter um cartão de crédito, muitas pessoas não têm acesso a um cartão de crédito, não vão perder o benefício de ter um pagamento recorrente, por exemplo, com uma academia, com uma escola, vai ter lá essa autorização e toda fatura que for gerada vai ser paga pelo Pix automático. Então, em breve, a gente deve ter a solução disponibilizada com mais frequência pelas essas empresas e espero que traga aí uma justiça financeira para várias pessoas poderem usar essa nova forma de pagamento. E veja agora o que teremos no próximo bloco. Você vai saber como é feita a poda de condução da pitaia. E continuaremos a mostrar a experiência da família Cassaro na produção de suínos. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio, tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. É assim, de mãos dadas, que nossos pés avançam. Um dia após o outro, juntos, propositalmente juntos. Derrubamos os muros, ultrapassamos fronteiras e acreditamos que para evoluir é preciso cooperação. É assim, na confiança e respeito, que as vozes se encontram. Um dia após o outro, juntos, participativamente juntos. Compartilhamos as riquezas da terra, do trabalho, das criações, da vida e reafirmamos o nosso compromisso com as comunidades. É assim, na construção de um mundo melhor, que encontramos propósito. Um dia após o outro, juntos, verdadeiramente juntos. Celebramos o reconhecimento da ONU ao protagonismo das cooperativas na construção de um futuro mais próspero. Juntos vamos escrever novas histórias de transformação. Histórias que vão marcar o Ano Internacional das Cooperativas em 2025 e que vão ressoar a força de quem faz um futuro melhor, um dia após o outro. Um ano inteiro de um dia após o outro conta muito,
conta quem somos e o que fazemos. Esse é o nosso movimento. Olhar para trás e ver os frutos do nosso trabalho. Olhar para frente e enxergar o caminho que estamos construindo juntos, ousadamente juntos. É assim, com coragem, que as cooperativas constroem um mundo melhor. Bora? A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Pitaia. Hoje é o dia de fazer a poda de condução. O período de frio é o momento certo para retirar as brotações novas que surgem em excesso. Veja como fazer a poda de condução e também da planta adulta. Pessoal, me chamo Ricardo Martins, sou extensionista do município de Maracajá e hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a poda da pitaia. A pitaia, então, ela é uma planta trepadeira, originária aí das florestas tropicais da América Central. Ela, para crescer, se desenvolver e frutificar, ela necessita de um suporte. Aqui no caso, a gente tem um moeirão de concreto com um suporte com cerne de madeira. A altura desse moeirão é em torno de 1,5 m para facilitar os tratos culturais e fazer a formação da copa. Então aqui a gente está com as plantas em torno de 10 meses de idade, elas estão em crescimento ativo. O que a gente vai fazer para conduzir essa planta até a altura do suporte? Geralmente a gente vai deixar de selecionar um broto principal, um ou dois brotos principais, e os laterais a gente vai remover. Então a gente pode estar utilizando uma tesourinha de poda e remover esses ramos laterais. Com a mão também dá para tirar os menores. A gente vai tirar aqui de baixo também. Aqui. Então aqui foi colocado 3 mudas por moeirão. E a gente vai tirar então toda essa brotação lateral que serve como dreno para a planta. Então, aqui vocês podem observar que tem 2 brotos. A gente vai selecionar só um e deixar ele crescer ativamente e fazer, principalmente no início, o amarrio com essas tiras aqui de pano para ele chegar aqui na altura do suporte. Depois que ele chegar nessa altura do suporte, a gente vai organizar os cladódios no formato de guarda-chuva, como a gente vai ver no outro talhão do pomar. Então, pessoal, essa planta aqui, ela tem em torno de 2 anos de idade, então é uma planta jovem ainda. Na pitaia a gente classifica o pomar jovem até o 3º ano de idade. Então, quando a planta é jovem, não há uma necessidade de fazer um desbaste, uma poda tão rigorosa. A gente vai fazer na mesma linha que a gente fez naquele pomar novo, que é desbrotar, podar esses galhos laterais, que estão junto com os principais. Então a gente vai usar a tesourinha de poda e vai retirar esses galhos ladrões. Quando os cladódios chegarem aqui na altura do suporte, aqui no caso então ele usou um pneu junto com a travessa de madeira, a gente vai selecionar geralmente os cladódios, os galhos mais vigorosos no centro do pneu. Então tudo que tiver para fora do pneu e tiver brotando como galho lateral, aqui por exemplo, galho secundário, galho terciário, quaternário, você tem que eliminar. Você vai moldando a planta então, de forma que os galhos principais eles sejam conduzidos aí em haste única e retirar esses brotos laterais com a tesoura de poda. Então, como vocês podem observar,
nesse broto aqui, ó, ele tá fora da circunferência do pneu. Então ele vai ter que ser eliminado. Esse aqui também. Então tá feito praticamente aí a poda em pomar jovem. E depois então a gente vai deixar se desenvolver esses ramos principais, esses ramos do centro, e depois a gente vai conduzindo eles de forma a fazer esse formato em guarda-chuva. Pessoal, agora estamos aqui numa área onde o pomar ele já é adulto, então já é um pomar que tem acima de 3 anos de idade. Aqui no caso as plantas já têm 5 anos de idade, então já é um pomar que está em plena produção. Então o raciocínio, a linha de poda é a mesma dos pomares mais jovens. Só que aqui tem uma diferença, que a gente vai ter que remover principalmente os galhos que estão sombreados. A pitaia ela não floresce e frutifica aonde o galho está sombreado, onde o galho está dentro desse guarda-chuva. Como vocês podem observar nesse pomar, já foi feito um desbaste na safra passada, que já deu bastante exposição, né? Já deu bastante exposição solar às pitaias, então esse ano a poda vai ser um pouco mais leve. Outra informação importante em relação à poda é também para você diminuir o peso em cima do suporte. Uma planta adulta aí pode chegar acima de 300 quilos, então pode acabar tombando esse suporte. Então a poda ela também vai ajudar a aliviar o peso em cima desse suporte. Pessoal, agora a gente está embaixo do guarda-chuva, né, que é a estrutura da copa da pitaia. E o que a gente vai fazer aqui então em termos de desbaste? A gente vai tirar então, como eu falei anteriormente, os galhos que estão sombreados, que é os galhos que não vão frutificar. Então você pode estar utilizando aí um alicate de poda, um grande. Esse aqui é uma tesoura corta-galho, que é mais fácil, né, tu trabalhar com a planta mais adulta. E uma luvinha também, é ideal usar uma luvinha de couro. Então vocês podem observar que a gente vai tirar esses galhos que estão na sombra, que esses galhos não vão produzir e eles vão servir de dreno. Então eles vão estar utilizando toda a energia da planta para desenvolvimento vegetativo, e não vai ter o desenvolvimento e não vai ter a frutificação. Então, como já foi feita a poda no ano passado, esse ano é um pouco mais leve, né? Então a gente vai tirando apenas os galhos sombreados. Pessoal, então aqui está o resultado da poda dessa planta. Foi uma poda bem leve. Você pode estar utilizando esse material para fazer novas mudas. Aqui no caso a gente não vai fazer. Então o que a gente recomenda fazer com esse resíduo da poda? A gente vai jogar no meio das entrelinhas do pomar, tá? Inclusive eu estou jogando até os galhos doentes. Por que eu estou jogando os galhos doentes? Porque é um solo que é trabalhado bastante com amendoim forrageiro, com adubação verde de inverno. Então é um solo que está sempre recebendo bastante matéria orgânica. No segundo episódio da série O Agro de Cada Dia, vamos continuar a mostrar a rotina da Granja Cassaro, localizada no município de União do Oeste, Santa Catarina. A parceria entre pai e filho é o coração do negócio. Um apoia o outro diariamente e juntos colhem os frutos da cooperação. Nos últimos anos, eles viram o plantel crescer e a estrutura evoluir, saindo de um sistema totalmente manual para a automação, o que trouxe mais agilidade e precisão no manejo dos suínos. Viemos de uma época que eu acompanhei até o trabalho junto com meu pai, de uma época em que o trabalho era muito manual, né? Muito esforço físico. E hoje a gente já tem uma automatização grande de todo o trabalho e aí facilitou muito. Um trabalho que talvez precisaria de muito mais pessoas para estar, muito mais mão de obra para estar desenvolvendo. Hoje a gente consegue realizar somente nós dois. O uso da tecnologia no sistema produtivo tornou-se aliado do produtor. Através de informações em tempo real, o controle de diversos parâmetros é preciso. E como você monitora a granja? Temperatura, umidade, como é que é isso? Através desse painel, eu tenho acesso em tempo real do que está acontecendo aqui dentro da granja. Parâmetros de temperatura, de umidade, de índice de CO2, que é um gás tóxico para os animais, eu tenho controle sobre isso. Então todos os parâmetros eu posso controlar em tempo real, aqui do painel ou do meu celular, a hora que eu quiser, o lugar que eu estiver, desde que eu esteja conectado à internet. O aparelho é muito amplo, é muito tecnológico, a gente consegue ter muita informação através dele. Relatórios de consumo de água, diário, semanal, mensal, até
acredita-se que conseguimos antecipar uma doença, algum problema sanitário através do consumo de água, sendo que 2 dias antes da doença se manifestar, já começa a antecipar uma redução de consumo de água. Olha só que bacana. Através da redução de consumo de água, quando for analisada, talvez podemos estar antecipando um problema sanitário e antecipando esse problema para reduzir prejuízos, né? A qualidade e o fornecimento adequado de água são fundamentais para a produção eficiente de suínos. Por isso, a família investiu em uma cisterna e uma estação de tratamento de água, garantindo qualidade e volume adequado para os animais. Outro fator importante é a destinação dos dejetos suínos, que às vezes é considerado um problema. Mas aqui, ele é utilizado como adubo agrícola e ajuda a melhorar a lucratividade da propriedade. Como é feito o manejo dos dejetos? Hoje o manejo dos dejetos é todo feito em nossas lavouras, em nossas áreas de terra. São bombeados, a gente utiliza uma bomba elétrica que toca esses dejetos até a lavoura, onde são espalhados como fertirrigação, e acaba melhorando a nossa lucratividade também na lavoura. Além de a gente resolver esse problema, entre aspas, da suinocultura, a gente está utilizando como uma forma benéfica em nossas lavouras, tendo um fertilizante natural, um biofertilizante. Na suinocultura, o ciclo de produção começa nas unidades produtoras de leitões. Os suínos permanecem lá até atingir os 28 dias de vida. Depois disso, são enviados para os crechários. Eles permanecem aqui até atingir os 35 a 42 dias. Depois disso, são enviados para a última etapa do ciclo, que é a terminação. Lá, eles permanecem mais 105 a 110 dias, até serem enviados para o abate. Não dá para negar que a suinocultura faz parte da rotina e da história da família Cassaro. As estruturas antigas demonstram que, com o tempo, foi necessário evoluir. Como vocês se sentem, né, sendo os pais do Gabriel, em ver ele tocando os trabalhos? Não, a gente se sente muito orgulhoso, porque a maioria, bastante, os filhos saem para a cidade, né, saem fora, né, e daí fica sozinho, né, em casa, né, e nós, como que ele partiu para ficar em casa, daí a gente fica muito orgulhoso para ver o filho tocar o que tu tem, né. Mesmo ele tendo uma formação, ele se formou em engenharia mecânica, né? Mas ele optou para ficar na propriedade. É um orgulho para vocês? Muito. Eu nasci aqui na propriedade e já trabalhávamos com suinocultura. Então a minha vida inteira foi trabalhando com suínos. Eu gosto muito de trabalhar com os animais. É muito bom. Estar em casa e ter o trabalho, conciliar a casa com o trabalho e com os animais, que é uma coisa que eu gosto, vem de berço e é uma coisa que eu me identifiquei. A família Cassaro é uma das 830 integradas à Alfa, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Essa família representa a dedicação, o zelo e a inovação na atividade. E assim segue a rotina da família Cassaro, sempre acreditando no futuro e na evolução da suína. E com a experiência da família Cassaro na produção de suínos, ficamos por aqui com o nosso programa Cooper News SC de hoje. Um grande cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.